Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. Assim o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 28 de maio, e nós estamos aqui hoje para o nosso vídeo pós-jogo. Isso mesmo, o nosso vídeo pós-jogo. Botafogo 1, Universidade do Chile 0. E o Botafogo, com esse resultado, consegue a sua classificação. Uma classificação que eu chamo de heróica. Heróica. Por quê? Porque você vai entender isso nessa nossa análise. Bom, o Botafogo entrou em campo ontem no estádio Newton Santos com um show, né? Aquele, vamos supor, o pré-jogo da torcida, né? O pré-jogo da torcida. E a torcida atuou antes, durante e depois do jogo. Uma participação, além de espetacular, fundamental para a vitória do Botafogo. Inclusive, o próprio técnico, o Renato Paiva, ele fez esse comentário, que a torcida, já do início, fez aquela recepção calorosa, muito estimulante, porque antes do jogo, né, muito estimulante. Durante o jogo, a torcida participou o tempo inteiro, oferecendo ali, trazendo ali para o Botafogo resistência, resiliência e como eu posso dizer também, o ânimo ainda vivo. E após o jogo, aquela festa maravilhosa com aquela receptividade dos jogadores ao espetáculo que a torcida estava promovendo ali nas arquibancadas. Realmente, o torcedor do Botafogo está de parabéns. Nós vivemos essas semanas, né, que nós estávamos sem jogos. Nós vivemos semanas assim de muita polêmica, né, com relação a contratações, com relação à questão do Wendel, né, muita gente criticando, e ali a questão da dúvida, que ainda temos a dúvida, né, com relação à saúde financeira da Eagle Holding, né, a questão aí da geopolítica, ninguém sabia se era geopolítica, se era dificuldade financeira, é uma confusão. E aí, nada melhor do que o jogo, né? O jogo em si. Você sabe, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão botafoguense, você sabe que quando nós fazemos aqui no nosso canal a nossa análise, nós não fazemos análise individuais. Por quê? Porque nós entendemos que ganhou um, ganharam todos, perdeu um, perderam todos. Então, o nosso viés de análise está dentro dessa primícia, né? O que importa para nós é o contexto, é o coletivo. O que nós queremos, o que o nosso canal aqui, o que as minhas análises elas buscam é ver o Botafogo em sintonia dos setores, defesa, meio campo, ataque. É ver que o time está entendendo a filosofia do treinador e, além de entender, é ver que o time consegue executar dentro de campo essa filosofia. Porque é isso que torna um time vencedor, né? É a sintonia entre o coletivo, o entendimento e a execução daquilo que se entendeu. Porque às vezes você entende o que está se falando, mas você não consegue executar. Então, o que torna um time vencedor é essa sintonia desses três aspectos. E aí, o que nós vimos no jogo de ontem? E aí eu vou abrir também um parêntese.
um parêntese, porque em algum momento eu vou citar jogadores, mas eu vou citar jogadores por conta da magnitude da exibição do Botafogo de ontem. Da exibição do Botafogo de ontem. A Universidade do Chile, ela veio para jogar de igual para igual com o Botafogo, mesmo sendo o jogo na casa do Botafogo. Eles não vieram para jogar na retranca. Eles, num momento, eles ficaram com superioridade numérica, porque você sabe, o Jair, ele foi expulso aos 30 minutos, eu acho, 35 minutos do primeiro tempo. Uma jogada que ele não mediu muito a distância, né? A distância entre entre ele e o adversário. Porque quando ele adianta a bola foge muito do controle do Jair. Então a bola fica muito para o jogador adversário do que para o Jair. Ele saiu correndo naquela distância, logicamente, e eu já falei sobre isso em muitos vídeos, né? Com relação à medida da força excessiva, e eu falava que a força, né? A força, ela é medida em Newton, né? É a nomenclatura usada em Newton. O que é a força? A força é a distância vezes a velocidade, né? Aí você encontra a massa, você tem a massa, né? Que é o corpo do jogador do Botafogo, alto, né? A perna longa, tudo isso você vai colocar numa fórmula e você vai ver que essa fórmula vai dar a potência Newton, né? Que é a força exercida ali. Então é possível você medir a força e realmente aquela força é excessiva. Quando eu falei com meus filhos, eu comentei, eu falei, cara, olha a distância, ele saiu num pique, numa velocidade muito alta, porque ele realmente é um jogador veloz, e ele deslizou no campo com o pé alto, não teve como. É uma expulsão muito acertada do árbitro, que no primeiro momento não deu apenas o cartão amarelo, mas foi corretamente chamado pelo VAR e agiu corretamente ao trocar o cartão. Então, o Jair, ele fez aquela redução na nota geral do Botafogo, né? Porque quando você tem um jogador expulso, se você tinha uma atuação nota 8, a sua atuação passa a ser nota 7 por conta daquele episódio ali de violência, né? De uma entrada mais ríspida do jogador. E aí nós temos que contextualizar que dentro desse aspecto, o Newton não foi tão bem. Mas ele estava bem no jogo. Ele estava bem no jogo. Como eu falei, o time deles veio para jogar o jogo, não vieram retrancados. E a defesa do Botafogo estava muito bem postada. John, muito bom ali, fazendo aquela vez ali de um líbero, né? Sempre saindo, jogando com os pés, com qualidade. Cara, Vitinho muito bom, aí a gente já tem que contextualizar no caso do Botafogo com um a menos. Cara, Vitinho muito bem, força física, defendendo muito bem, atacando com potência, chegando num ataque muito forte. O Gregory, que recuou um pouquinho, conseguiu fazer aquela dupla função, né, de volante e de zagueiro. O Barbosa tomou conta da zaga, Barbosão da massa, cara, tomou conta ali do jogo, nota 10 para mim, foi um dos melhores, mas mantendo o nosso padrão, né, o Barbosa. E o Alex Telles também no balanço defensivo muito bem, compondo ali o meio campo, se aproximando do meio campo do Marlon Freitas ali e do Cuiabano. O Gregory, como eu já falei, veio recuando para a zaga, fez muito bem. O Marlon Freitas tomou conta ali do meio também, conseguiu flutuar de um lado para o outro. Os três da frente, Savarino, o Arthur, muito bem, com muita potência, muito fôlego, recompondo com qualidade. Eu sempre reclamava dessa recomposição do Arthur, recompondo com qualidade, puxando o contra-ataque com velocidade e habilidade. Fez uma excelente parceria ali com o Savarino.
Quando o Savarino tem com quem dialogar, ele realmente faz a diferença. Faz a diferença e não foi de outro jeito. O Savarino muito bom, inclusive deu uma assistência, um cruzamento perfeito para o Igor Jesus. Depois vamos entrar nesse detalhe. E o cuiabano ali fazendo o revezamento também. Ocupou um pouco mais o meio campo, fez jogadas ofensivas e ajudando ali o Alex Telles, que precisava se desdobrar, né? O Alex Telles e o Gregory, Marlon Freitas e Alex Telles, eles acabaram precisando se desdobrar um pouco mais. Aí o Botafogo conseguiu ali equilibrar, mas sobrou um pouco mais de espaço na frente, por conta do posicionamento da Universidade do Chile, que eles acreditaram que poderiam finalizar o jogo contra o Botafogo, então eles avançaram. E aí numa jogada o Arthur puxou o contra-ataque, a bola caiu no Arthur, né? Porque o Igor Jesus, foi uma bola longa, o Igor Jesus conseguiu fazer ali um contraponto com a zaga da Universidade do Chile. A bola caiu ali nos pés do Arthur, que aí partiu para o contra-ataque. O Savarino, inteligentemente, eu falava com meus filhos, o Savarino, inteligentemente, ele deu uma parada. Por quê? Porque como ele estava um pouco à frente, ele estava numa posição de um suposto impedimento. Eu não vou dizer ali que estava impedimento, porque eu não vi a linha. Mas ele estava num suposto impedimento. O que ele fez? Ele deu uma recuada e esperou o Arthur. E quando ele esperou o Arthur, ele sinaliza para o Arthur que a bola tem que ser lançada naquele ponto. O Arthur rapidamente lança o Savarino. O Savarino vai à linha de fundo, olha o Igor Jesus e chama o Igor Jesus. Nesse olhar, ele chama o Igor Jesus para o primeiro pau ali, entre o primeiro pau e a marca do pênalti. E ali ele faz o cruzamento perfeito. O goleiro tenta sair, mas era uma bola rápida e o Igor Jesus chega na frente. E aí faz 1-0 e aí o Botafogo, então, incendiado pela torcida, faz uma atuação espetacular. Agora eu quero chamar a atenção para você para o seguinte aspecto. E eu já falo isso já há bastante tempo. Eu falo isso nos grupos que eu participo. Eu falo isso com meus amigos flamenguistas. Eu falo isso com os vascaínos, com os tricolores. Eu falo com todo mundo. Falo com os meus familiares, meu irmão, meus filhos. E eu quero chamar aqui a atenção para esse detalhe. Inclusive, ontem, o Ancelotti estava em campo. E ele deve ter pensado... E todo mundo falou a mesma coisa, cara. Inclusive os narradores, o narrador, os comentaristas, todos falaram a mesma coisa. Cara, não é possível que tenham colocado na minha mesa uma lista onde esse jogador aqui não é um protagonista. Não é um protagonista. E aí eu falava, com todo respeito aos jogadores da posição. Eu vou explicar para você o seguinte. Cara, o Igor Jesus ontem teve uma atuação nota 10. E eu vejo muitos jogos. E eu posso dizer com clareza, todos os jogadores da posição, mediante a esta atuação do Igor Jesus de ontem, não podem ter primazia com esse jogador, cara. Eu digo com certeza, nenhum jogador da posição no ano, na temporada, porque você sabe que a temporada europeia ela é partida, né? É 25, 26, né? 25, 26, ainda agora terminou a temporada 24, 25. Então nenhum jogador brasileiro na posição do Igor Jesus conseguiu uma nota 10 como foi a nota 10 do Igor Jesus ontem. O Igor Jesus foi nota 10 e todos os outros jogadores não vem com Anthony, não vem com Richarlison, Matheus Cunha, desculpa os flamenguistas, o Pedro nunca vai fazer uma atuação como aquela do Igor Jesus. Cara, o Igor Jesus, ele simplesmente deu ali contado 5 arrancadas, não foi corrida não foi corrida, foi 5 arrancadas com bola
da defesa do Botafogo à área do adversário. O cara foi agredido, ele foi escorraçado, ele foi caçado. Cara, uma atuação espetacular. Espetacular. Nota 10. E nenhum jogador brasileiro na posição fez uma partida nota 10 como essa do Igor Jesus. Se você viu uma partida nota 10 de alguém, você tem que diminuir um ponto, botar o Igor Jesus como nota 10 e o outro, que era o antigo nota 10, como nota 9. O que eu falo? Todo mundo é bom, até que chegue um melhor. Até que chegue um melhor. Então, cara, o Igor Jesus é um monstro, aquele jogador. Ele combate, ele prende, cara, ele sozinho prendeu 3 jogadores do Universidade do Chile. Quando aquela bola era lançada longa, ele conseguia prender 3. Ele sozinho permitiu ao Botafogo ter superioridade numérica quando o Botafogo tinha inferioridade. Então, cara, uma partida espetacular. Eu tenho que, nesse momento, fazer essa particularidade para analisar o Igor Jesus. E eu já falo isso, cara, não tem como o Igor... Inclusive, se você for ver os meus vídeos passados, na última convocação, quando o Igor Jesus ainda estava num ritmo muito aquém do que ele precisa, eu falava, cara, não tem como. Os 2 últimos jogos, né, os convocados foram o Matheus Cunha, e teve ali um outro jogador convocado que agora eu não me recordo. Não foi Richard, não foi nenhum desses, não. Foi um outro jogador aí. Foi um outro jogador. Cara, nenhum desses jogadores é superior ao Igor Jesus. Nenhum desses aí. E eu já falava lá, cara, mesmo o Igor Jesus não estando numa boa fase, porque o Botafogo não está na boa fase, cara, a participação dele por si só já permite que ele seja convocado. E ontem, eu acredito que o Ancelotti deve ter observado, cara, me deixaram aqui numa furada, porque quando me entregaram a lista, tirando os jogadores que ele conhece, lógico, que atuaram lá na Europa, né, Casemiro, o próprio Antony, esses jogadores aí, tudo bem. Mas quando você vê que existe um jogador no Brasil, no Botafogo, que tem aquele tipo de característica, de atuação, cara, não tem como você deixar um jogador desse. Não leva a mal. Não leva a mal. Então, era isso que eu queria falar. Bom, e o jogo ontem, o time do Botafogo, eu vou colocar que foi nota 9, por conta da expulsão, né? A expulsão, ela reduziu a característica. A outra coisa que eu falei também, né? Tem inclusive no pré-jogo. Eu falei, cara, não tem como inventar. Não tem como inventar. Não tem como você botar Juan Cruz. Não tem como você botar Cauã Lindes. Não tem, cara. É o time que tem ali, é o limite. Matheus Ponte, Alan. Não tava o Matheus Martins. Não tava o Marçal. Então, cara, é aquilo ali. O Botafogo só tem aquilo ali. Eu falava isso ontem. É isso aí. Você entendeu? Desculpa, passei do tempo, mas, cara, precisava disso. Falar com você, conversar com você. Fala aí agora nos comentários o que você acha. Diz aí pra mim. A mídia. O Pedro. Cara, não leva a mal. Com todo respeito, o Pedro, não vou dizer, é um excelente jogador, mas só joga ali. O Igor Jesus joga em toda a parte do campo. Ontem, inclusive, no último programa ali do Sport TV, o Alex e o outro comentarista, os 3 comentaristas que estavam ali, falando, cara, pô, já pensou em botar o Igor Jesus de volante? Para você ver o poder de participação desse jogador no campo. O cara podia botar ele de volante. Podia botar até o Igor Jesus de volante. E eu concordo com eles. Ok? Então é isso aí. Um grande abraço. Saudações alvinegras.